Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 150 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCSC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Hoje regressamos à rubrica Espaço Carreira, espaço em que lhe apresentamos o percurso exemplar de um profissional de contabilidade. Mas antes de apresentar o entrevistado, aproveitamos para anunciar que hoje todos os caminhos dos membros da Ordem vai dar às quartas na Ordem, que se realiza hoje via Zoom. Durante o evento, os especialistas em contabilidade, a doutora Rosa Cruz e o doutor Marcos Barroso, vão abordar o tema As multas por transgressão tributária. O evento será moderado pelo especialista em fiscalidade, Dr. Alberto Ferreirinha. O link e coordenadas do Zoom foram enviados por e-mail e está disponível no site da Ordem. O evento é gratuito para membros estagiários com as cotas e formações regularizadas e, excepcionalmente, os membros sem situação regularizada junto da Ordem poderão participar. Recordamos que o pacote do Zoom utilizado pela OCPCA apenas admite 500 pessoas. Os membros estagiários que não conseguirem entrar via Zoom por termos alcançado o limite de participantes poderão acompanhar a sessão em direto no canal do YouTube da Ordem, que permite um número de acessos ilimitado. Por isso, participem. Hoje é dia das quartas na Ordem. Notícias. A síntese dos principais acontecimentos de interesse para os membros da Ordem. Notícias. A Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola organiza nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, um webinar sobre o tema Balanço do primeiro ano de implementação do IVA, impacto, desafios e perspectivas. Participam da mesa redonda a contabilista e coordenadora adjunta do Grupo Técnico de Apoio às Empresas para a Implementação do IVA, GETAI IVA, o contabilista e membro do GETAI IVA da região sul, Willa Namibe Kunen, o senhor Aires da Almeida, e a empresária Flumena Oliveira. E nesta sexta-feira, às 17 horas, é um webinar muito esperado. Por isso, marque na sua agenda, que é um debate que vai ser muito interessante. Note que a licença do Zoom da OCPCA apenas admite a participação de 500 pessoas, mas os membros que não entrarem pelo Zoom poderão acompanhar o evento pelo canal da OCPCA no YouTube. Ainda não subscreveu o canal do YouTube da OCPCA? Então apresse-se,
subscreva o canal do YouTube e siga-nos no Facebook e Instagram para poderem ter acesso a esta e todas as outras edições do Contas na Hora. Notícias. Ainda nas notícias sobre as atividades da OCPCA, dizer que no mês do aniversário do IVA estão em destaque 3 formações relacionadas ao IVA. Já se inscreveu? Não sabia? Ok, então saiba que até sexta-feira inscrever-se para a formação do IVA, obrigações declarativas e seus regimes. A formação arranca na próxima segunda-feira. Outras formações vão ocorrer e essa sobre o imposto que eu tenho a honra de ser apelidada por muitos como sendo a babá do IVA, que arranca já na próxima semana. Quarta-feira, dia 28, é a formação sobre demonstrações de fluxo de caixa, que vai na segunda edição. Ainda não domina, mas não se inscreveu, não desespere. Tem até ao dia 26 para inscrever-se para a formação sobre demonstração de fluxo de caixa. Lembrar aqui que o exercício de 2020 desta peça contabilística, esta demonstração financeira, fluxo de caixa, passa a ser obrigatório. Quem não sabe fazer, tem dificuldades em elaborar esta peça muito importante, tem agora grande oportunidade para aprender como é que se faz com muito conforto, não é? Por isso é que há a formação. Para fechar o mês do IVA, não podia faltar uma formação sobre a Bíblia do IVA. O IVA tem Bíblia, é incrível. A Lei das Faturas e Documentos Equivalentes. A segunda edição. Esta formação arranca a 31 de outubro e você tem até o dia 26 para inscrever-se na sua área privada do site da Ordem. Notícias. A síntese dos principais acontecimentos de interesse para os membros da Ordem. Notícias. Voltamos ao tema de hoje, que é o Espaço Carreira, o espaço em que lhe apresentamos o percurso exemplar de um profissional de contabilidade. O objetivo é partilhar experiências e histórias da profissão em quase uma hora de conversa. O nosso convidado hoje é o contabilista, membro dos órgãos sociais da OCPCA, Agostinho Pires Filipe, profissional de contabilidade, finanças e auditoria há mais de 18 anos. Inscrito como perito contabilista na Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, atualmente é o chefe do Departamento de Contabilidade e Finanças do Fundo Soberano de Angola, já foi administrador delegado de uma empresa de contabilidade em Cabo Verde, já foi auditor e gestor de projetos na Audiconta. Apesar de ser sénior, frequentou o curso de atualização da OCPCA. Domina finanças empresariais, fiscalidade, mercados financeiros, investimentos sob forma de private equity e normas internacionais de relato financeiro. Agostinho Filipe, bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, mais uma vez por este convite, por essa honrosa oportunidade de fazer parte desta rubrica que, no meu entender, devia somente ser para os gurus, né? Nós não chegamos lá, temos apenas 18 anos de profissão, mas sinto-me bastante honrado por este momento e oportunidade. Pois é, nós fazemos questão, temos que ter aqui um equilíbrio, temos tido muitos mais velhos, mas também queremos mostrar que temos muitos jovens que fazem parte da nossa geração, que também têm seguidores e que também têm muita coisa para partilhar. É a partilha do que os mais velhos sabem, do que os mais novos sabem, que desfila aqui com muita elegância profissional. A primeira pergunta, quem é Agostinho Filipe? Onde e quando nasceu? Onde estudou? E em que ano entra para a contabilidade? Agostinho Filipe é um humilde angolano que nasceu em Luanda a 3 de janeiro de 1983, que quando começou a ter consciência, personalidade jurídica, pensar com a sua própria cabeça, tinha outros sonhos. Acabei, depois do ensino de base,
ir para o Instituto Médio de Economia de Luanda, não porque gostaria de lá estar, porque penso que a boa geração de jovens do meu tempo já estavam na altura a fazer engenharia de petróleos, porque o petróleo era a coisa mais linda que existia, só pelo nome, e eu também tinha essa intenção, mas como aquilo era feito no SUMB, no Instituto Médio de Petróleos do SUMB, então acabei mesmo, para não ficar distante da família, acabei mesmo ingressando aqui no Instituto Médio de Economia de Luanda, o IMEL, que é, por sinal, uma grande escola para muitos contabilistas do nosso país. Passaram pelo IMEL e, parecendo que não, a base da contabilidade foi no ensino médio, não foi no ensino superior. Então passei pelo Instituto Médio de Economia de Luanda, de lá tive o privilégio de, pelo menos na disciplina de contabilidade, ter tido um bom aproveitamento, e este bom aproveitamento permitiu com que no último ano do meu ensino médio pudesse ser convidado por uma empresa angolana de contabilidade e auditoria, que é a Audicontas, convidou a mim e mais um grupo de colegas em 2002 para então iniciarmos este percurso sobre contabilidade, auditorias e matérias afins. Então, em 2002, a 19 de agosto de 2002, começou o meu percurso profissional em contabilidade. Está cá a mencionar o Instituto Médio de Economia, IMEL. Esta semana eu partilhei uma fotografia lindíssima do IMEL, acho que também vou partilhar consigo no privado, e todos que passaram pelo IMEL acabaram por se revelar, né, naquela foto. Nossa escola, nosso instituto, é realmente um orgulho, e se calhar temos que pensar aqui um dia em fazer um encontro dos atuais contabilistas que passaram pelo Instituto Médio de Economia de Luanda. Ia ser muito interessante. Muito bem. Qual é o percurso profissional do Agostinho Filipe? Entrou para a Audiconta em 2002. De lá para cá, o que é que fez? Este percurso, em resumo. Foi, de facto, um grande desafio. Primeiro que, na altura, quando assumi o desafio de começar a trabalhar, foi exatamente no mesmo ano em que entrei para a faculdade. E, na altura, a empresa Audiconta pretendia quadros trabalhar full-time, né? Era a política na altura. Nós tínhamos o desafio que, na Faculdade de Economia, que eu estudei, fiz o meu ensino superior na Faculdade de Economia, no curso de Contabilidade e Auditoria, e na altura não havia ensino noturno na Faculdade de Economia, o que quer dizer que tínhamos que tomar a decisão, se quiséssemos trabalhar, tínhamos que, de certa forma, abandonar os estudos, entre aspas, ou então fazer de tripa exploração fora do horário laboral, para poder então obter a informação, as matérias para continuar a estudar. E foi a minha primeira grande decisão. Pensava eu que na altura os meus pais pudessem não admitir o facto de eu ter que estar distante da universidade que tinha acabado de entrar. Depois, para entrar numa universidade pública na altura já era muito difícil. E quando coloquei esse assunto aos meus pais, na altura, com 19 anitos, esperava eu que me dissessem: não, você não precisa trabalhar, pode continuar a estudar, fazer a tua formação, depois trabalha. Mas o meu pai respondeu-me assim muito diretamente, sem pestanejar: você é homem e os homens têm que começar a trabalhar desde muito cedo. Se a oportunidade surgiu, meu filho, avance, mas tens de fazer as duas coisas. E eu, a partir daí, senti-me que estava sozinho. Trabalhar no regime full-time, das 8 às 18. As aulas tinham começado em fevereiro deste ano, 2002, e eu, entretanto, tinha começado a trabalhar em agosto. Praticamente, estava bem no início do ano letivo, do primeiro ano da faculdade, mas felizmente assumi o desafio e tive, de facto, um grupo de colegas na universidade que me ajudaram bastante. E eu hoje não me arrependo de ter tomado essa decisão. Eu sinto que, de facto, foi uma das decisões mais acertadas que tive, naquele exato momento, ter iniciado esse percurso como contabilista e desenvolvendo-se depois para a auditoria, as finanças. Estando nós perante a vida prática profissional, a primeira coisa que me deparei foi o facto de que a teoria que recebemos do e-mail não era a mesma coisa que a vida prática. E eu tenho este facto na minha mente, porque na minha chefe, na altura, quando coloca em cima da mesa uma fatura da EPAL, pagamento de água, e me diz assim: Agostinho, é para classificar e registrar essa fatura no sistema de contabilidade que usávamos na altura, e era uma contabilidade de um cliente. E eu peguei naquilo, via tanta coisa, era uma fatura, como todos conhecemos, tinha tanta coisa naquela fatura, tanta descrição, valores unitários, era muita informação que existia naquela fatura, e pensei: eu não consigo classificar isso. Esqueci-me que no e-mail, por exemplo, nós tínhamos aquela operação contabilística, né? O pagamento de água no valor de 1.000 kwanzas. A gente já sabia que era débito de custo com água 75 e crédito de conta de já taxa. estava. Eu, quando peguei naquela fatura, fiquei a refletir nela quase uma hora.
porque não sabia por onde começar. E aí, de facto, senti que não bastava somente ter conhecimento teórico, era preciso ter a experiência prática. Não bastava ser muito inteligente, ter muita teoria, mas era preciso estar lá. No dia a dia, ver o documento físico à nossa frente. Eu, depois de muito tempo concentrado no documento, mas disse, água, mas como é que eu tiro o valor? Mas como é que eu registro? Só estava a analisar o documento. E aí que a minha chefe, com muita simplicidade, de facto foi uma senhora muito paciente, deu-nos a primeira instrução em contabilidade, a doutora Dina Liotte, disse-nos claramente assim, é muito simples. Tens aqui o balancete, este aqui é o pagamento da água. A rúbrica é esta, de custos 75.111, se não estou em erro, e a rúbrica de caixa 45.111. Eu disse, mas eu sabia isso. Está bem, a questão não é saber. Agora tu estás perante um fato. Já não é uma ficção, né? Aquilo na escola ainda era uma ficção. Estamos perante um fato. E é com este documento de pagamento de água que eu comecei efetivamente a minha carreira. Aprendi a fazer classificação de documentos, aprendi a fazer registro de documentos, aprendi a fazer análise de balancete, naturalmente se levou o seu tempo. E à medida que o tempo foi passando, fomos crescendo. Começamos como contabilista júnior. Passado mais ou menos um ano, uma empresa já me quis estragar a carreira, me convidando para trabalhar para ela. Nós, como prestávamos serviços a várias empresas, naturalmente... Pois, há desses casos, né? Ficam a cobiçar os funcionários das empresas de especialidade. Passados mais ou menos 6 meses, 6, 7, 8 meses do início da minha profissão, já estava a querer contratar-me para trabalhar com ela. Eu acreditei que se eu tivesse aceito na altura, e era uma proposta na altura ambiciosa, porque era o dobro daquilo que eu ganhava, mas era efetivamente só para fazer a contabilidade da própria empresa, que era uma empresa comercial. Eu na altura também rejeitei porque de facto, na altura, desde os primeiros ensinamentos dos meus patrões, fora a publicidade, a doutora Dina Liotte, o Dr. Luís Neves, foram os meus mentores neste meu percurso. Coloquei na minha cabeça que eu, para poder ser um bom profissional, eu tinha que fazer essa segunda universidade, que é a universidade profissional. E então dediquei-me, de facto, 10 anos da minha vida na Audiconta, de 2002 a 2012, fazendo este percurso, contabilidade, auditoria, consultoria fiscal, avaliação de projetos de investimentos, de viabilidade. Felizmente tive a oportunidade de crescer bastante com o nível de interação, de informação que tive acesso, clientes de diversas naturezas do setor econômico angolano, desde os transportes, construção civil e outros. E isso deu-me de facto uma bagagem substancial e que hoje os resultados que tenho é derivado disto. De facto tive uma boa base de formação. Muito bem. Conte-nos, por favor, as suas experiências profissionais em contabilidade, as que consideram como melhores e inesquecíveis e as piores. Pode ser apenas uma de cada. Os melhores momentos e os piores momentos neste percurso de 10 anos. De facto são muitas, mas a primeira experiência que me marcou, que me marca até hoje, penso que também foi o grande trampolim para aquilo que foi a ascensão da nossa carreira. Foi uma experiência numa empresa de transportes aéreos em Angola, uma grande empresa de transportes aéreos em Angola. Nós, na altura, éramos miúdos, franzinhos, pequeninos, eu e um grupo de colegas, e tivemos a nossa empresa um projeto para a recuperação contabilística desta empresa. Essa empresa tinha contabilidade atrasada. O último relatório de conta era de 99. Estávamos em 2003, o último relatório de conta era de 99. Tinha ganho um concurso para a recuperação da contabilidade de 2000 até 2005, aumentaram mais 2 anos. E foi um trabalho à unha, praticamente, aquilo. Era muita informação. Estamos a falar de uma companhia com representação em quase todo o mundo, com delegações provinciais, delegações internacionais em quase todo o mundo. E é um trabalho que requereu conhecimento, primeiro, do negócio, e nós éramos júniores, de facto. Tivemos que nos empenhar em estudar e conhecer até o negócio. E isso foi-nos muito honroso, porque foi o relatório que produzimos, depois temos conseguido recuperar a contabilidade até 2004. Foram esses relatórios que foram utilizados para efeito da aquisição da nova frota de aviões desta companhia. A discussão que tiveram com o seu fornecedor, que é uma empresa americana, foi por base no relatório e contas produzidos por nós naquela altura e que, naturalmente, com a equipa de gestão da empresa, porque eles são responsáveis pela informação, nós só fomos os técnicos que preparamos a informação, mas a informação estava de tal forma tão bem elucidativa sobre aquilo que era a posição financeira da empresa, que graças a ela conseguiu-se de facto fazer aqui um bom acordo e os aviões que muitos de nós já utilizamos foram de facto contratados mediante esta informação financeira que eu tive o prazer de ter participado no processo de elaboração. Essa de facto é a experiência mais honrosa e na altura, como prêmio de desempenho, os meus patrões ofereceram-me um valor simbólico na altura e eu consegui comprar a minha primeira viatura, né? Foi exatamente com esse trabalho. Isso de facto marcou-me bastante e a partir daí fomos ascendendo na nossa carreira profissional. Também tenho, digamos, uma boa experiência em Cabo Verde. Em Cabo Verde foi um momento em que
Eu já acompanho projetos da nossa empresa em Cabo Verde, já acompanhava desde 2007. Entretanto, em 2010, passei a ser residente em Cabo Verde, fiquei por lá 2 anos, 2010 a 2012. E naquela altura, o primeiro desafio que tivemos foi o desafio da implementação das normas internacionais, porque lá já se aplicava e nós estávamos muito distantes. 2007, estávamos muito distantes. E nós lá já acompanhávamos empresas do setor financeiro bancário. Entretanto, nós tivemos que fazer aqui um upgrade necessário para poder dar resposta às necessidades, porque aquele mercado já adotava normas internacionais. Para nós, normas internacionais era uma questão de novidade e, de facto, foi muito produtivo e fez-me crescer bastante, principalmente nessa componente de entender melhor as normas internacionais. Ajudou-me bastante, porque eles já estavam muito à frente no que concerne aos procedimentos de prestação de contas. Tivemos aqui também alguns dissabores relativamente à relação com a Direção Nacional de Impostos, na altura, que agora é a Direção Nacional dos Impostos, a DNI, não é? Eu acho que todos os contabilistas têm chatice a contar com a DNI, não é? DNI, AGT... Por causa da DNI, eu tive a proeza de passar 24 horas a trabalhar sem dormir, porque tínhamos que fechar e entregar o relatório e contas de um determinado cliente no dia 30, que era o último dia útil do mês de maio. E o cliente fez questão de nos trazer a informação, sem exagero, no dia 28. Traz a informação no dia 28, eram quase 10 pastas, temos que registrar. Naturalmente, é um princípio que a Audiconta tem, de não deixar mal os seus clientes no que concerne a matéria de prestação de contas ao fisco. E na altura o meu chefe disse, Cristina, temos que fazer alguma coisa, não podemos deixar o nosso cliente na mão. Cristina, sem exagero, eu entrei para o escritório no dia 29, eram 8h30 da manhã. Pensava eu que podia ter conseguido fazer o trabalho até o final do dia. 16 horas nada, eu continuava a registrar. 18 horas nada. Quando tocou 21 horas, eu liguei para a minha esposa dizer, olha, eu acho que eu vou passar aqui à noite, prepara uma roupa para mim amanhã de manhã. Eu só vou mudar de roupa depois. Continuei a noite inteira a fazer o trabalho, porque não há contabilidades grandes e pequenas. A complexidade da contabilidade de facto é igual. É igual. É 30, eu me estava a levantar do meu lugar, os meus colegas regressaram naturalmente, me encontraram lá com a mesma roupa do dia anterior, ainda a trabalhar, imprimir, encadernar os relatórios e tudo mais. Eu tinha às 10 horas do dia 30 os relatórios todos feitos para a assinatura do responsável, partner da empresa, e levantei-me e disse, missão cumprida, agora vou dormir. Mas neste caso, vamos lá combinar aqui uma coisa, neste caso a Direção Nacional dos Impostos não tem culpa nenhuma, o cliente vos trouxe a informação muito tarde. Atualmente o que é que nós fazemos? Quem chega tarde vai ter o resultado tarde. Nós não entramos nessa de que, olha, vamos lá fazer um sacrifício em 3 dias, fazer um relatório e contas, é recorde. Foi a última vez e foi exatamente. Não, claro que também não há regra sem exceção, também já abrimos exceções, sim senhora, e se calhar foi o vosso caso na altura. Pessoalmente, para mim, valeu, né? Pessoalmente, eu consegui medir a minha capacidade de sacrifício. E a partir daquele momento, eu sabia que para tarefas que fossem, de fato, consideradas importantes, inadiáveis, que eu teria capacidade, independentemente das circunstâncias, de poder executá-las. E isso, de facto, foi uma lição pessoal para mim. Desafiei-me a este sentido, não fui obrigado a fazer. Eu podia ter dito, não faço mais, já acabou o dia. Sim, claro. Eu me desafiei a fazer. Passei a noite inteira a trabalhar, concluí, já estava com os olhos cansados. A revisão foi feita, de facto, verificou que foram alguns erros de escrita, porque era normal, estava mesmo cansado, mas definitivamente conseguimos concluir com aquilo que era o objetivo do cliente. E isso, pessoalmente, foi uma experiência que muito me agrada, e eu tenho sempre passado para aquelas pessoas que comigo colaboram, comigo trabalham, que têm a oportunidade de passar alguma experiência, de transmitir que na vida nós temos que conseguir identificar o momento certo para fazer determinados sacrifícios. Não importa quanto nos vão pagar por isso. Não importa até se não nos pagarem absolutamente nada. Nada, exatamente. A nossa consciência como profissional é de fazer de tudo que estiver ao nosso alcance para que, de facto, não falte para o nosso cliente, para aquelas pessoas que esperam de nós resultados cada vez mais. Muito bem. O Agostinho Filipe faz parte do grupo de contabilistas e peritos contabilistas que frequentaram o curso de atualização. Acredita que o curso trouxe valências para si? Se sim, quais e qual a importância deste curso? Eu agrado de frequentar, se não estou em erro, o segundo curso, aquele que foi feito no Lubambo. Acho que foi a segunda fase. A primeira fase foi em Luanda, a segunda fase foi em Luanda e no Lubambo, e eu tive a oportunidade, em 2012, se não estou em erro, frequentar o curso que foi feito no Lubambo.
foi uma mais-valia, porque a estrutura do curso, porque era obrigatório termos um conjunto de horas relativamente às matérias relacionadas, para além da questão da contabilidade, finanças, impostos e de outras naturezas afins a estas temáticas, permitiu que todos nós que enfrentamos aquele curso ter aqui uma mente um pouco mais aberta. Nós em Angola, infelizmente, durante muitos anos, a nossa contabilidade era muito centrada simplesmente para aquilo que é a questão fiscal, por um lado, e por outro lado, para aquilo que eram as políticas limitadas previstas no Plano Geral de Contabilidade, que atualmente utilizamos, que na generalidade até se utilizamos 50% daquilo que são as políticas que está definida, é muito, né? Porque muitas delas já estão convergentes com as normas internacionais de contabilidade. Mas de facto aquela formação abriu-nos a mente. E a mim abriu-me mais a mente porque eu estava num processo de contrarrelógio, que na altura já acompanhava um conjunto de empresas, principalmente ligadas ao setor financeiro em Cabo Verde, e que o processo de relato gera em normas internacionais. E eu, quando fiz aquela formação, embora já tinha feito uma formação em Cabo Verde, quando fiz a formação em Angola, como foi muito mais tempo, foi durante um mês inteiro, no Lubango, de facto abriu a mente e deu uma visão mais aprofundada daquilo que são as responsabilidades do contabilista. Porque é exatamente isso. A gente às vezes pensa que a nossa missão é só debitar e acreditar. E eu, a gozar, tenho dito que o contabilista do débito e o crédito era uma vez. E aquela formação que fizemos com a Ordem, com todos os professores que nos puderam transmitir as matérias, também nos veio dar essa noção. Essa noção de que, de facto, a profissão não é somente registrar, né? São débito e crédito. Nós sempre fomos considerados como sendo os tais parentes pobres das empresas, contabilistas dos parentes pobres das empresas, os últimos a saber das coisas e aqueles que tinham que encontrar soluções, né? Mas, de facto, aquela formação permitiu que, de facto, abrisse a minha mente e de todos aqueles que participaram, foi muito proveitosa. É, de facto, um trabalho que a Ordem precisa continuar. Todos nós precisamos ter essas atualizações, porque não conseguimos reter tanta informação durante esses anos todos sem atualização. Também havia muitos contabilistas que, efetivamente, não praticavam, e esses tiveram ainda mais vantagem ainda, porque eram contabilistas, por exemplo, inscritos no Ministério das Finanças, né, naquele número antigo que tivemos todos, mas, entretanto, não praticavam. De prática contabilista, de facto, não tinham nada, quase zero. Trabalhavam em outras áreas que não era necessariamente a área de contabilidade. E isso, por si só, também foi um refresh e permitiu que, de facto, fosse proveitoso para todos. Eu acredito que foi. Para mim, foi bastante proveitoso. Muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a 95.5, lá, Luanda, Antena Comercial. Está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho no estúdio o contabilista, o auditor, Agostinho Filipe. Estamos aqui no Espaço Carreira a desfilar com elegância o perfil académico e profissional do Agostinho Filipe. Já estamos na segunda parte. É um momento de intervalo. Voltamos já para continuarmos com esta conversa simpática e dizer aqui que o Espaço Carreira não traz só mais velhos, traz também muitos jovens. E na segunda parte vou começar por fazer uma pergunta interessante ao Agostinho Filipe, por isso continue deste lado, que voltamos já. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio, aqui na Hora. Caro ouvinte, é a edição 150 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Tem em estúdio Agostinho Filipe, ele que é órgão social da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Agostinho Filipe passou pela Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Teve como professor o professor Dr. Capela Tepa. Tive, sim. É que o professor Dr. Capela Tepa esteve aqui a semana passada. Teve a oportunidade de ouvir o programa com ele. Muito bem. É um grande Muito grupo. bem. Tivemos o professor e esta semana temos o aluno. O IVA completou um ano este mês. Afinal, que impacto teve o IVA sobre as empresas no geral, sobre as suas em particular, e que recomendações deixa ao Estado e às empresas e a Ordem na implementação deste imposto? Por outro lado, o que é que mudou com o surgimento do IVA em Angola? De facto, o IVA é daquelas matérias mais discutidas nos últimos 12 meses do nosso país. Por razões que todos conhecemos, foi um processo de aprovação não muito fácil.
houveram várias discussões, datas de adiamento da sua implementação, mas a realidade é que o IVA é uma constatação em Angola. Bom, eu penso que o primeiro objetivo, que era ter o país adotando uma norma fiscal, que é uma norma convergente, uma norma utilizada por uma maior parte dos países com quem nos relacionamos, ficou cumprido, é a adoção do IVA. A pergunta que se me coloca, por exemplo, se de facto era um momento, infelizmente, o IVA exige uma estrutura de organização profunda que, infelizmente, eu considero que mesmo depois de um ano, muitas das empresas ainda não têm condições. Mesmo as grandes empresas, com o investimento que fizeram em softwares, com o investimento que fizeram na formação de recursos humanos, contabilistas e técnicos afins para poder tratar dessa máquina administrativa de preparação de informação para o controle do IVA, ainda assim consideramos não ser suficiente e está próximo ao fim o período em que o regime geral todo vamos ter que entrar, vamos ver, não haverá mais regime de exceção, mas ainda assim eu considero que efetivamente ainda não estamos preparados. Por dois motivos. O primeiro motivo é que o IVA, como um imposto, não obstante ser um imposto justo, é um imposto que pega no cash flow das empresas. Ele agarra as empresas pela parte que mais dói, como se diz, né? Que é o caixa. A parte financeira, o caixa. E se porventura, para aquelas empresas que, por exemplo, ainda têm um equilíbrio entre o IVA que deduzem, o IVA que lhes é deduzido, depois no momento em que vão fazer a entrega ao Estado, apresentar o diferencial não seja um diferencial com um grande impacto, a sua atividade em si, se calhar, não se ressente. Mas tendo em conta a nossa informalidade, a informalidade da nossa economia e um conjunto de fatores relacionados, inclusive com a característica das empresas que nós temos, na sua relação de prestação de serviço, eu acredito que o IVA criou um problema sério de caixa nas empresas. Principalmente porque a componente de restituição dos valores, chamado crédito fiscal, não é assim tão automática como deveria ser. Como em muitos países, a cada final do ano, é feito o cálculo e o apuramento do crédito fiscal das empresas e o Estado tem que ter condições de devolver às empresas que foi o excedente de caixa que foram entregues ao longo do processo de execução da coleta e liquidação do IVA. E eu acredito que a nossa AGT ainda não está suficientemente pronta para este exercício e que naturalmente poderá continuar a condicionar, porque uma coisa é você ter o teu capital circulante para a tua operação recorrente, voltar a comprar insumos para voltar a produzir e voltar a vender. Outra coisa é você estar limitado deste capital pelo facto, não obstante ele criar em contrapartida um crédito fiscal, mas ainda assim as empresas precisam de capital hoje. E no ano do Covid, infelizmente, né, porque nós aplicamos o IVA em outubro do ano passado, no ano do IVA, entra-nos a Covid e a Covid faz com que as empresas deixem de produzir, deixem de vender, algumas até venderam, mas não receberam. Criamos aqui um problema sério da nossa economia. As empresas tinham que prestar contas do ano de 2019, muitas delas até com lucro, obrigadas a pagar. Já pagavam no âmbito da retenção na fonte do imposto industrial, já foram feitas várias retenções, ainda eram obrigadas a fazer a prestação final, ou seja, criou-se aqui um cenário que veio agudizar ainda mais a situação financeira das empresas. Elas até podiam ter um potencial, podia ter potencial de serem prósperas, mas entretanto, são a questão do caixa, fluxos de caixa, não estavam salvaguardadas, estarem condicionadas, serem obrigadas a cumprir os prazos. Não obstante, vamos reconhecer que efetivamente o Estado deu-nos aqui um período de moratória para a entrega das declarações fiscais, mas entretanto essa moratória já terminou. As empresas não poderão continuar com moratórias toda a vida. E era importante, de facto, em momento oportuno, logo no início dessa crise, que o Estado devesse olhar para as empresas de outra forma. O Estado não tem condições de fazer um layoff tal como estamos a fazer nos outros países. Ajudar as empresas de forma direta para que elas tenham capacidade de continuar a pagar seus compromissos operacionais, com pessoal, com fornecedores e de produção. E, por outro lado, abdicar de receber parte dos impostos. Convenhamos que o Estado, de facto, não tem essa condição. Mas o sacrifício que as empresas hoje estão a fazer, acredito eu que deveria ser um sacrifício que fosse também estendido para o próprio Estado. Ou seja, eu acredito que o Estado deveria olhar um bocadinho mais para o setor produtivo, o setor comercial, as empresas em si, porque o índice de pobreza que tem vindo a aumentar no nosso país é pelo facto de muitas das empresas que antes tinham uma solidez financeira, que hoje, pelo facto de não estar a vender e pelo facto de terem que continuar, quando tiver que vender com IVA, quando tiver que se comprar com IVA, estarem a perder capacidade de honrar com seus compromissos. Temos ouvido várias reclamações de vários empresários, de facto estão com a corda no pescoço. E isso é uma questão de Estado mesmo, isso é uma questão de Estado. Não importa se a tua empresa, se a nossa empresa é grande, se ela é média, se é pequena, a questão é que cada uma delas multiplica-se por mais um emprego que gera. E se a gente está a perder emprego, estamos a criar pobreza. E eu acho que o sacrifício deve vir do nosso lado, entidade, Estado, para permitir que a maior parte das pessoas não estejam condicionadas com acesso
à sua fonte de sustentação. Esta semana fomos surpreendidos com multas por não estarem a submeter o ficheiro SAFT, multas por não estarem a submeter as declarações periódicas. Uma forma de ajudar as empresas não seria, já que tem a intenção de submeter, já vai ter o IVA a liquidar, as multas, os juros fossem anulados por conta disso? Era uma forma indireta de ajudar também. E talvez assim teriam mais empresas a aderirem. Exatamente. É aquilo, Cristina, que eu disse. Nós compreendemos que já também está numa ação aflitiva. Há um índice de endividamento externo enorme, mas, entretanto, conforme ouvimos pelas notícias, houve moratórias no que concerne ao pagamento do capital e juros dos créditos a entidades internacionais. Cá dentro não nos fazem isso, que giro. É uma injustiça. O estar bem do Estado implica o estar bem do povo, das empresas. Das empresas, exatamente. Então é preciso flexibilizar, não obstante reconhecer que pode haver, em alguns casos, um índice de indisciplina por parte dos agentes econômicos e dos contribuintes. Nós também queremos reconhecer isso. Mas, pelo que a gente consegue constatar, os que estão mais sacrificados são aqueles que cumprem. Quem não cumpre nem nunca cumpriu, nem está localizado sequer. Foi assim mesmo no passado, há uns anos atrás, as empresas que tinham o cuidado de tentar cumprir com os prazos para a liquidação, entregas e declarações de impostos, eram as empresas que eram fiscalizadas, porque as outras que nem cumpriam nem apresentavam nunca sequer tinham recebido visitas dos agentes da Polícia Econômica, ou mesmo na altura da AGT. Aquelas que se preocupavam em prestar contas, em estar em condições, em estarem reguladas e que demonstravam o sacrifício que fizeram para chegar e liquidar as últimas prestações de imposto, que na altura era bem mais alto, estamos a falar, a taxa era de 40% e depois passou para 30%, agora é que está bem mais baixa, agora é 35%. O sacrifício dessas empresas nunca era reconhecido. Nesta fase de pandemia, nós precisamos olhar, porque são formas indiretas de apoiarmos as empresas, eliminando as multas. Já basta o imposto, porque o imposto é devido, deve ser pago por todos aqueles que produzem, concordamos. Mas, tendo em conta as limitações, tendo em conta os constrangimentos, era importante o Estado também nos pudesse ajudar, flexibilizando, mesmo até anulando as multas. É que o pagamento das multas, parecendo que não, Agostinho Filipe toca aqui num ponto muito interessante. As multas, os juros, quando os valores são altíssimos, pode significar despedir 1 ou 2 trabalhadores. Exatamente. Tem que ir buscar dinheiro de algum lado e não vai ter aqui 2 encargos. E sem dizer que todas essas multas e juros é um custo não aceito e vão suportar imposto industrial. Ainda temos imposto industrial sobre esta penalização, como se não bastasse. Em regime normal, a economia funcionar de forma normal, é justo. Nós temos que estar a cumprir com aquilo que está definido na lei. Exatamente. Mas estamos num momento muito complicado. É um momento extraordinário para todos. Isso não é somente para alguns, é para todos. Infelizmente, eu acho que todo mundo devia fazer carreira no setor privado para compreender o que é a economia real. 1 ou 2 anos de estágio no setor privado. No privado. Privado é a escola para tudo, né? Porque é aqui onde se gera valor. A disciplina, o rigor, a dedicação, encontramos no privado. Como a máquina administrativa pública do Estado, inerência da sua função, influencia na destruição de valor da economia real, nós vamos fazer políticas, vamos decidir por normas, por leis, que de facto venham a salvaguardar que esse capital, que é fundamental, nunca seja comprometido. Então é preciso vir para este lado, é preciso conhecer o que é que os empresários têm que fazer para pagar salários. Eu tive essa experiência, na altura que estive na Audiconta, a minha experiência era mais no ramo da contabilidade e auditoria. Eu, quando saí da Audiconta, fui uma empresa que fui diretor financeiro, e aí tive a amarga experiência de que todos os santos dias tem que cobrar aos meus clientes para pagar salário naquele mês. Aquilo era todo mês, você entra a correr atrás dos clientes para cobrar aquilo que foram as faturas dos serviços prestados, senão no final do mês não pagas. Então, essa dinâmica que somente quem está no setor privado sabe que não depende de uma dotação orçamental, sabe que não tem um caixa já aí garantido que vai gerar rendimento, mesmo sem fazer muito, só se consegue perceber estando no setor empresarial privado, porque mesmo até o setor empresarial público tem algumas facilidades, porque o seu acionista, enquanto está em plena situação de dificuldade, o acionista chega lá e coloca lá o dinheiro e resolve o problema. O privado não tem esta vantagem, ele precisa trabalhar, precisa se reinventar todos os dias para continuar a ser sustentável. Muito bem, Agostinho Filipe, deixo aqui boas recomendações, sim senhora, a esperar que quem de direito esteja a ouvir esta edição de Contas na Hora para pensar com muita atenção, nem que para isso solicitem ajuda aos contabilistas que estão lá diretamente a acompanhar as empresas que bem ou mal têm estado a honrar com as suas obrigações. E tem mais, a direção dos serviços do IVA publica mensalmente o relatório, o boletim do IVA, tem estado a arrecadar. Quem são estes que têm estado a arrecadar?
arrecadar. Se por alguma razão num determinado mês existir uma falha, vão penalizar já assim em primeira linha, no primeiro momento. Não é a altura aqui de começar, até porque estamos nessa situação da pandemia. É mesmo aqui um alerta, uma chamada de atenção. Nós, profissionais do CPCA, reconhecemos que há muitas empresas na boa má vida, como eu às vezes digo, né? Andam na brincadeira, não querem levar nada a sério, até quando estão perante um contabilista, nem valorizam o contabilista, não querem saber de nada, porque acham que ainda estão na época em que com um telefonema resolviam todos os problemas e mais alguns. Estes, claro, que não são postos nesta linha da frente para se beneficiarem desta sugestão que estamos aqui a deixar. São mesmo aqueles que sabem honrar, aqueles que estão sempre aí, bem ou mal vão cumprindo, e se existe uma falha, é de 2 meses, 3 meses no máximo, não é mais do que isso. O país está na fase da adoção das normas internacionais, Agostinho Filipe. Qual a vantagem da adoção destas normas? O BNA está a dar mais tempo para o registro das imparidades dos bancos em linha com as normas, e a Sonangol adiou a adoção das normas internacionais de contabilidade e relato financeiro. Afinal, o que é que nos falta, Agostinho Filipe? Esteve em Cabo Verde, desfilou pelas normas internacionais, regressa a Angola, volta para a estaca zero. De facto, o processo de adoção de normas internacionais é um processo que carece de uma reflexão profunda de todos os setores, todos os atores da vida econômica deste país. Não é um processo simples porque existem condicionantes que, feliz ou infelizmente, ainda não estamos completamente preparados para o efeito. Por esse facto é que se verifica para algumas empresas o adiamento da adoção, por esse facto é que se verifica moratórias na adoção plena de determinadas normas. Penso que falava da norma da IFRS 9 por causa dos bancos, porque efetivamente não basta somente adotar a norma. O nosso mercado precisa se estruturar para que seja possível obter informação para que as normas sejam aplicadas. E há um conjunto de informações que são essenciais para a adoção do mercado. Não é possível, por exemplo, fechar contas de normas internacionais se não tivermos capacidade de avaliar corretamente aquilo que são as métricas de reconhecimento e mensuração subsequente dos ativos. O que é que nós queremos dizer com isso? Eu hoje até posso adquirir, por exemplo, um edifício por 10 mil milhões de kwanza. Mas, entretanto, no âmbito do nosso PGC, esse edifício fica por 10 mil milhões de kwanza de eterno. Em normas internacionais, implica que seja feita uma avaliação deste ativo fixo tangível para perceber se o seu valor de recuperação permanece exatamente igual àquele que foi o valor da aquisição. E precisas de ter empresas, pessoas, profissionais que façam esse trabalho de avaliação regular, uma vez por ano, para perceber se os ativos têm o mesmo valor de recuperação no caso dos tangíveis e intangíveis ou de realização no caso de outros ativos. Essa avaliação tem que ser independente. Nós não temos ainda, infelizmente, profissionais suficientes para que garantam a avaliação regular dos ativos. No caso da banca, a situação ainda é mais crítica. A banca, querendo ou não, tendo em conta a sua exposição para os mercados internacionais também, obriga que a qualidade dos seus ativos esteja a um nível tal, e este nível poderá influenciar os resultados desta própria instituição financeira. O BNA tem que salvaguardar que não haja aqui um colapso no sistema financeiro nacional, pelo facto de, se tivermos que adotar as normas tal como elas estão descritas, avaliando, por exemplo, a qualidade do crédito que é dado em Angola, nas diferentes naturezas de créditos, avaliando a capacidade real, porque o problema da norma internacional IFRS 9 é que não basta simplesmente, já não é como no passado, o cliente deixou de pagar, é um incumprimento, então aí criou a imparidade, faça a imparidade sob a pressão que ele não pagou. Em IFRS 9 isso não acontece mais assim. Em IFRS 9 nós temos que fazer uma avaliação futurística da capacidade do nosso cliente em de facto honrar com as prestações. Não obstante se ele hoje já está a pagar. É preciso avaliar se de facto, não obstante ele está a pagar hoise, mas se ele vai ter condição. O que é isso, essas condições? Se ele está a pagar a dívida a mim e deixou de pagar a outros 10 clientes, a outros 10 fornecedores que ele tem. Está a pagar a dívida a mim, mas efetivamente para me pagar a dívida teve que vender os principais ativos que ele tem no seu balanço. Isso tudo são características que devem ser avaliadas para que de facto se consiga saber se aquele cliente tem ou não o mesmo risco de crédito do que tem agora. Temos técnicos para fazer essa avaliação. E nós não temos, ou seja, nós temos um problema de mercado, de estrutura de mercado. Não basta só registrar. E os nossos mercados, nós temos um problema também. Nós temos
muitos bancos que têm instrumentos de valores mobiliários, essencialmente títulos de dívida pública. Estes títulos de dívida pública, de facto, eles estão cotados. A pergunta que eu faço é se a Bodiva é considerada um mercado ativo. Porque se os preços dos títulos são quase que fixos, não são negociados em bolsa, não variam em função da procura e da oferta, esses preços não são cotados, esses preços são fixados pelo seu emitente. O seu emitente é que define. E nesses casos, qual é o regime de apuramento do justo valor deste ativo? E aí o BNA entrou, por exemplo, os seus financeiros não bancários, o BNA diz, não, para os títulos de dívida pública, o BNA irá emitir instruções próprias de como fazer a avaliação de imparidade desses ativos. Não pode ser simplesmente porque é um título do Estado. Se é um título do Estado, olhamos para o rating do Estado. Nosso rating agora está no CCC, está a chegar no CCC. Esse rating é um elemento fundamental para a avaliação do risco de crédito, ou seja, da capacidade do Estado em liquidar os seus compromissos. E, no nosso caso, para todos aqueles que compram dívidas públicas do Tesouro ou do bilhete de Tesouro, tem um risco iminente, segundo as normas, de não vir a receber. Depois só estamos a falar de títulos com maturidades muito longas. Então, se eu tenho esse risco de não vir a receber, eu tenho que fazer a avaliação desse risco. Quanto é que me vai custar esse risco? E esse risco, se de facto o rating do país for muito baixo, como é o nosso caso, implica o reconhecimento de perdas avultadas, ou seja, nós podemos estar a reconhecer quase que 100% do valor do instrumento que nós temos, porque efetivamente não está garantido que o Estado consiga nos devolver o nosso dinheiro num período de maturidade que ele definiu. Então, para isso precisa de avaliadores. Mais do que ter um contabilista, que também precisa ser um bom avaliador, que ele tem que avaliar se os ativos em que ele está a publicar efetivamente valem aquilo que valem. Isso na generalidade. Pois é, como dizíamos inicialmente, era uma vez o contabilista do débito e do crédito. Isso já acabou. E isso é preciso ficar claro. Nas demonstrações financeiras que nós preparamos, é preciso tornar a empresa transparente. E a transparência da empresa tem dois motivos. A questão fiscal eu coloco em terceiro lugar. Então, vou colocar dois motivos. O primeiro motivo é a empresa ter a capacidade de ser atrativa para investidores e financiadores. Hoje por hoje, muita gente tem dinheiro, mas não sabe onde é que vai colocar o dinheiro. Se nós tivermos a capacidade de mostrar a nossa empresa com a transparência, a qualidade dos ativos que ela merece, auditada de forma regular, a mensuração que é feita aos ativos, é feita com métricas que sejam aceites por todos, naturalmente temos mais vantagens de negociar um financiamento ou um investimento por parte de um interessado, de alguém que de facto queira aplicar o seu dinheiro. Nós, a Bolsa de Ações, não funciona porque efetivamente a qualidade dos balanços das empresas em Angola ainda não é requerida para estar cotada em Bolsa. Não é requerida, temos que convir de facto que ainda não é requerido, nós temos muitas limitações. E em Bolsa nós não podemos enganar os potenciais investidores, dizendo que a minha empresa é uma empresa com ativo de 6 mil milhões de kwanzas e esses 6 mil milhões de kwanzas de facto são realizáveis naquela data. Afinal, não. Ele é de 6 mil milhões de kwanzas histórico. Se calhar só consigo realizar um terço desses 6 mil milhões de kwanzas. 6 milhões de kwanzas, exatamente. Este era o primeiro momento, tornar a empresa atrativa para os investidores. E o segundo momento? É importante percebermos que o contabilista tem a missão de produzir a informação financeira da empresa de modo a que, por exemplo, entidades que a gestão tem a capacidade de decidir sobre que modelo de negócio tem que continuar a seguir. Porque todas as empresas existem para ganhar dinheiro e produzem serviços ou produtos, e esses produtos ou serviços visam essencialmente o quê? Fazer entrada de caixa, ganhar dinheiro. No fundo, o modelo de negócio é esse, comprar e vender. A qualidade da informação financeira permite ao gestor avaliar o momento certo para determinar se essa linha de negócio que eu tenho para um produto, devo-la descontinuar ou devo-la continuar ou intensificar, incrementar o investimento sobre esta linha. Porque a avaliação histórica de todos os balanços em cada rubrica vai ir avaliar se de facto estou a ganhar mais ou menos. É a questão da contabilidade analítica, que é uma contabilidade que muito pouco se faz. É uma contabilidade que visa apurar a margem de ganho por cada produto, serviço ou setor na empresa. E esta avaliação nós, os contabilistas, temos que permitir que seja feita para que a gestão tenha informação de qualidade para tomar decisões. Temos que deixar de gerir o dia a dia, de viver o dia a dia, sem planos, sem projetos. A informação contabilística é uma excelente base para que, de facto, se projete planos de negócios do futuro, estudos de viabilidade e se prepare, digamos, aquilo que é a fotografia da empresa para uma eventual venda, uma eventual incremento de investimento ou financiamento de operações de negócios. E então é nesses dois quesitos, é ser atrativo e permitir que haja informação de qualidade para a tomada de decisão da gestão em momento oportuno. O terceiro momento eu já dizia que era a fiscalidade. E o grande desafio que eu deixo nós, os contabilistas, é que
as empresas em que trabalhemos possamos fechar as contas das nossas empresas em 31 de março. É um grande desafio. Porque fechar em maio, fechar em junho, os fatos já influenciaram a decisão de gestão. E o gestor precisa ter informação útil ao dia. O ideal seria um mês. Fechou o mês, 30 dias depois tem um balancete com informação atualizada. Isso seria o ideal. Mas não conseguimos chegar até esse ponto. Mas pelo menos 90 dias após o fecho do ano, temos a capacidade todos de fechar as contas das nossas empresas. Muito bem. O que pode ser feito para acelerar a adoção das normas internacionais e o que o país perde com este atraso, quer a nível do Estado e das empresas? O que é que Cabo Verde fez que Angola não consegue imitar Cabo Verde? Nós precisamos, de facto, de fazer aqui uma concertação, todos os setores, uma concertação geral sobre aquilo que são os objetivos do país. A questão da adoção das normas internacionais visam, para além de todos os aspectos, um aspecto fundamental: permitir que as empresas consigam se financiar em mercados alternativos, mercados financeiros. Esse aqui é o primeiro elemento. As empresas estão com dificuldades porque não têm dinheiro, mas há muita gente individual particular que tem dinheiro. Se nós conseguirmos normalizar o processo de prestação de contas no nosso país, dando-lhe a credibilidade que merece, porque a questão é exatamente esta: o processo de normalização visa dar maior credibilidade à informação financeira das empresas. Se conseguirmos todos instituir o processo de normalização contabilística, mais facilmente as empresas terão acesso aos mercados financeiros para financiar as suas operações. O segundo, é importante que, de facto, a Comissão de Normalização Contabilística seja empoderada. A Comissão de Normalização Contabilística não pode ser simplesmente um órgão de consultoria que emite pareceres. Ele tem que ter o poder de emitir normas, de regulamentar os processos de preparação de demonstrações financeiras em Angola e de forma uniformizada. Nós, neste momento, perdemos muito, porque não se consegue, por exemplo, empresas do setor financeiro bancário que já adotam normas, que depois são obrigadas a fazer consolidação de empresas do setor financeiro não bancário ou do setor não financeiro, que as têm como subsidiária, precisam ter que fazer reconversões dos balanços preparados com base no PGC para poder ter normas internacionais consolidadas da própria entidade. É preciso uniformizar. E o país perde muito. Nós perdemos muito porque estamos a andar cada um à sua velocidade. O sistema financeiro está na sua velocidade, o sistema não financeiro está numa velocidade ainda bem mais lenta. Então, o Estado, que esse processo está a ser encabeçado pelo Ministério das Finanças, se não estou em erro, precisa empoderar a Comissão de Normalização Contabilística, dando... Já tomou posse. A Comissão já tomou posse ou anda à espera de condições que é para se começar a trabalhar? Os técnicos que vão trabalhar nas reflexões sobre diversas áreas do nosso sistema econômico precisam ser remunerados. Nós não podemos deixar de fazer o que fazemos, nós os contabilistas e outros profissionais de diversas áreas, porque isso vai ser uma comissão multidisciplinar, deixar de fazer o que nós temos feito para nos dedicarmos a full time à Comissão de Normalização Contabilística. Em outros países, essas comissões eram compostas de facto pelos gurus mais velhos, os nossos membros honorários, experientes, que estavam já naquela fase da aposentadoria, mas eram bem remunerados pelo conhecimento que transmitiram. Porque só assim que se consegue, de facto, criar normas. Se não existir disponibilidade das pessoas, se não remunerar-se razoavelmente bem, digamos, não, pronto, isso aqui pode ser até um trabalho patriótico, não vai deixar de ser, mas é preciso remunerar quem sabe. Porque as pessoas que sabem tiveram que estudar para saber. Então, se queremos beber destas pessoas... Foi um senhor investimento. Exatamente, temos que remunerá-las como deve ser. E nós temos, de facto, em Angola, muitos dos nossos mais velhos com muita experiência. Não basta somente ter experiência académica, é preciso viver, ter experiência prática. Muitos de nós, por exemplo, temos experiência de contabilidade de empresas em Luanda. Não conhecemos as realidades das empresas fora de Luanda. E para criarmos políticas que visam salvaguardar o critério, por exemplo, definição de critérios de reconhecimento e mensuração para a empresa, nós temos que olhar para o país todo, com que condições uma empresa no IJ, uma empresa no Zaire, uma empresa no Chico tem para avaliar os ativos lá. Que elementos têm, que dados o nosso Instituto Nacional de Estatística produz e que tenha a qualidade aceitável para que, de facto, sejam utilizados como premissa no processo de avaliação dos ativos. Então, essa é uma tarefa multidisciplinar, mas tem que ter um coordenador. O coordenador, pelo visto, é o Ministério das Finanças. Entretanto, a nossa recomendação é que o Ministério empodere os profissionais da Comissão Nacional de Normalização Contabilística para que eles, de facto, possam fazer o seu trabalho, recrutem os técnicos necessários para começar a fazer essas reflexões e, à medida que formos desenvolvendo esta tarefa, vamos identificando outras falhas que vão também sendo resolvidas no processo. Em Cabo Verde, o processo de implementação das normas levou pelo menos 5 anos, mas eles tiveram que dar o primeiro passo. Se começar de alguma maneira, assim como se fez com o IVA, não é? O IVA, mesmo sem estarmos 100% organizados, está em vigor e já lá vai 1 ano.
bem ou mal, estamos a caminhar. O importante é dar o primeiro passo, mas é urgente que de facto se proceda à normalização contabilística. É urgente. Muito bem. Agostinho Filipe, muito obrigada. Esperamos contar consigo numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, Cristina, por este convite. Agradeço mais ainda aos meus mentores. De facto, já são vários, muitos mais vezes que passaram por mim, principalmente o Dr. Luís Neves, efetivamente, agradeço a ele. Naturalmente, que o caráter que fomos formando até agora derivou, por um lado, da educação que tivemos dos nossos pais, e, naturalmente, todos os profissionais que passaram por nós ao longo destes anos. Eu agradeço a eles, fundamentalmente. Sou produto mesmo daquilo que foi a intervenção dessas pessoas na minha vida. Obrigado, Cristina. Obrigado a Contas na Hora. Obrigado por esta oportunidade. Nós aqui agradecemos imenso, foi realmente um programa muito, muito rico. Estou toda emocionada. Foi aqui uma conversa muito, muito interessante e estamos satisfeitos com este programa, com esta edição única que foi com o Agostinho Filipe. Antes de terminar, aproveitamos para anunciar que hoje todos os caminhos dos membros da Ordem vai dar as quartas na Ordem, que se realiza hoje via Zoom. A Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola organiza nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, um webinar sobre o tema Balanço do primeiro ano de implementação do IVA, impacto, desafios e perspectivas. Participam da mesa redonda a contabilista e coordenadora adjunta do Grupo Técnico de Apoio às Empresas para a Implementação do IVA, GETAI IVA, o contabilista e membro do GETAI IVA da região Sul, Willa Namibe Kunen, o senhor Aires da Almeida, e a empresária Flumena Oliveira, que é um debate que vai ser muito interessante. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 150 que está no fim, já sabe, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.